na figura desta narrativa do livro de Gênesis, na figura de Abraão. Este é a quem Deus se revela e manifesta a sua bondade. Deus se manifesta a Abraão, pois Abraão é o homem da fé. Abraão é um homem que permanece no diálogo constante com Deus. Abraão partilha com Deus as alegrias, os sofrimentos, as suas angústias. E a causa maior desta partilha, sem dúvida alguma, é a fé. Porque Abraão é o homem da escuta, é o homem que ouve a palavra de Deus, deposita toda a sua confiança e vive diante das propostas de Deus. É a tarefa de todos nós. Por sua vez, o Evangelho nos apresenta também esta dimensão orante na figura de nosso Senhor, quando sobe ao monte para rezar. O caminho que Jesus se propõe a seguir passa pelo sacrifício cruento, o sacrifício da cruz, este no qual ele já anunciava e os discípulos não compreendiam. Portanto, nesse momento da transfiguração, que para nós a transfiguração na narrativa de Lucas é uma grande catequese que visa apresentar quem é Jesus e qual é a sua verdadeira missão, que passará pelo sacrifício da cruz. A transfiguração é uma manifestação da presença de Deus, é sinal da presença de Deus que prefigura a sua glória. E aqui aparecem alguns elementos que a gente precisa também levar em consideração, elementos simbólicos nessa narrativa. O primeiro elemento é o monte. Monte significa um sinal, um lugar onde Deus habita, onde Deus se manifesta. Assim como se manifestou a Moisés, manifesta agora como o próprio Cristo se manifesta aos discípulos, e os discípulos não compreendem. E aí vem alguns outros elementos, por exemplo, a mudança do aspecto da sua face, o esbranquecer das suas vestes, significa que é uma busca, é o recordar aquilo que Moisés viveu no Monte Sinai. Também foi uma experiência de transfiguração, sai transformado e traz para o povo de Deus a lei. Jesus traz para nós a esperança. Portanto, o sono, o sinal que apresenta nesta narrativa, os discípulos estavam meio que dormindo. Sono é dormir. Quem dorme não enxerga. Se não enxerga, não consegue perceber o que está à sua frente. Por isso dorme, porque não querem entender a glória manifestada na pessoa de nosso Senhor, que culmina, sobretudo, no sacrifício da cruz. Vamos lembrar quando Pedro exalta para Jesus e diz: como pode morrer na cruz? E Jesus diz o que para ele? Afasta de mim, Satanás. Você não fala a linguagem de Deus, mas sim o pensamento, a linguagem dos homens. Pedro aqui manifesta esta outra maneira a partir do momento que ele diz: Senhor, está tão bom aqui, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Veja bem, esta tenda significa que os discípulos queriam fugir da realidade anunciada por Jesus. E na nossa vida no cotidiano, nós também não construímos algumas tendas, a tenda do comodismo, a tenda da nossa zona de conforto. Não é assim a proposta de um grande retiro, subir ao monte
encontrar-se com o Senhor e voltar para a vida prática da convivência com os irmãos. Aliás, é onde Deus verdadeiramente se revela, é na convivência com os irmãos. E muitas vezes nós queremos construir algumas tendas para nos proteger, inclusive da convivência. É necessário compreendermos que essa experiência nos dava ordem. A nuvem que permeia aquela experiência, aparece uma voz e diz: ouvi o que ele diz. Ouve a voz do meu filho. Eis aí o meu filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha confiança, todo o meu bem-querer. Escutai-o. É uma determinação. E essa escuta perpassa em escutar Jesus, para que possamos ser curados de nossa cegueira, para que possamos ser curados da nossa autossuficiência, para que possamos também nos transfigurarmos numa nova mentalidade. Lembremos o que foi dito na introdução da liturgia, fazendo menção à campanha da fraternidade. Quanta besteira falam sobre a campanha da fraternidade? Tem muita gente ainda cego. Portanto, como diz a própria narrativa da segunda leitura, muita gente inimigo da cruz de nosso Senhor. Significa inimigo do propósito do Evangelho. Qual seria a nossa proposta de transfiguração dentro desse contexto da campanha da fraternidade?